Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pela coluna do Fla. Sempre o Henrique, Flamengo divulga escalação para o jogo contra o Juventude. Vamos dar uma olhada nessa escalação do Flamengo. Vai vir com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Saul, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Surpreso com Samuel Lino começando, depois de jogar eliminatórias. Então ele deve estar inteiro, passou nos testes. O time praticamente é entrosado, não importa se o cara treinou muito, treinou pouco, os jogadores se conhecem. Eu pensava no Cebolinha, tá aí a descanso para Libertadores, mas o Felipe Luiz conhece os jogadores que tem na mão. Um minutinho, só que entrou o áudio, tô colocando. E o Alan como volante, não com o De La Cruz, como a gente pensou, acho que vai pensar mais no sistema defensivo. Acho que o jogo de fora de casa você tem que pensar no sistema defensivo. Vai ter dois pontas que recuperam na marcação e dois laterais que, ao contrário, marcam, mas tem um poder ofensivo muito forte, que é o Emerson Royal e Ayrton Lucas. Então eu vejo que o Flamengo pode vencer esse jogo. É um time muito forte fisicamente, o time do Flamengo, e tem tudo para ser decisivo. No banco reserva, o Flamengo tem um bom time para entrar. Tem o De La Cruz, o Carrascal, o Aluzian, o Mijael, o Everson Cebolinha e o Prata. O Bruno Henrique, como foi falado, não pode ir por causa... ele recebeu a sentença, mas só no próximo jogo, então por enquanto o Flamengo não vai ter. O Prato pode ser um falso 9 se necessitar. E é isso, o Flamengo faz o que tem de melhor. O Alexandre também não foi escalado, não está nessa escalação. Então, nem o Varela. O Varela também não foi relacionado. Ele está com Daniel Alves, Daniel Salles no banco. Então o Flamengo vem bem modificado para esse jogo contra o Juventude. Mas tecnicamente o Flamengo é superior ao Juventude. Vamos ver se o Flamengo vai enviar a chavinha e vai entrar com a cabeça pensando na vitória, em jogar futebol, ou vai ficar com o pensamento no treinamento. O Flamengo é um time maduro, experiente e tem tudo para vencer esse jogo, quebrar um tabu e colocar o Flamengo na liderança do Brasileirão, ainda mais somando mais pontos. Vamos para mais notícias do Flamengo. Goleiro do Flamengo, Rossi supera europeus e aparece em ranking do Mundial da posição, veja o ranking. É isso aí, o Rossi é um grande goleiro, o Flamengo achou esse bom goleiro. Isso vai dispensar o Matheus Cunha, que eu acho que ele merece estar sair para achar um novo clube. E o Rossi mostra que está entre os melhores goleiros do mundo. Vem mostrando isso cada jogo e mostra sua evolução no time. Vamos para outra notícia do Flamengo, do coluna do Fla. FGV conclui estudo de viabilidade econômica do novo estádio do Flamengo. É isso aí, o Flamengo está dando passo para a construção desse estádio. A única coisa que eu torço e peço para o Flamengo que ele consiga ser dono desse estádio por 60%, 70% do estádio. Essa coisa, o Flamengo vendeu o estádio para uma construtora e ela explorar o estádio. Isso aí não é muito bom, não é muito saudável economicamente. Os caras vão amarrar o estádio por bastante tempo. Acho que o Flamengo consegue ele próprio juntar o próprio dinheiro para bancar essa construção.
Acho que uma boa administração coloca o Flamengo com, é, com, é, fazer com que o Flamengo consiga construir o estádio. E sempre e o Flamengo ele mesmo explorar o estádio e conseguir o seu lucro. Acho que o Flamengo consegue isso, já administra muito bem o Maracanã. Então o Flamengo vai poder ter seu próprio estádio entre explorar o Maracanã. Isso aí é algo assim forte, sério, que o Flamengo vai conseguir fazer. E eu torço para isso. Vamos lá. Felipe Luiz toma decisão sobre o joia do Flamengo antes do jogo do Brasileirão. Vamos ver o que o Felipe tomou. Rian Roberto vivia a expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Juventude. Portanto, sem Rian Roberto, Felipe Luiz está preparando a equipe para o jogo deste domingo, com o início às 16 horas, a partida do elenco principal ucraniano. Então ele não vai ser relacionado a uma promessa, acho que tem que ter um período de adaptação com o time profissional. Acho que não é pegar e jogar, o Flamengo já pulou essa fase de queimar a etapa de jogador da base. O jogador vai ter que mostrar seu potencial nos treinamentos e ali convencer o treinador. Então, em relação a isso, o Flamengo já passou por cima dessa etapa. Então ele vai esperar a sua vez antes de ir para algum jogo do Flamengo. Então vai ter que mostrar no treinamento. Vamos para mais notícias do Flamengo. Jaú chega a Caxias 6 horas antes do jogo antes de Juventude Flamengo, que vai ser titular no jogo. O meio espanhol foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e só viajou neste domingo. É isso aí, a gente tá de parabéns, o filho dele chegou e ele soube sim cuidar do filho e ir pro jogo. Acho que mostra ser um jogador profissional, um jogador já tá muito rodado no futebol e já passou por essas experiências antes. Ele já tem 2 filhos, acho que esse é o terceiro filho, se eu não estiver enganado. É um jogador fundamental na mão do Felipe Luiz, um jogador técnico, com face técnica, não é ter técnica, técnica é aquele cara que comanda o time ali, ele Jorginho faz muito bem isso, dá a ordem. Agora ele vai ter o Danilo, também é um jogador que está ali, arruma o time dentro de campo. Além do Arrascaeta, Pedro, que eu acho que o Flamengo vai desenvolver um bom futebol. O Ala vai ser o titular, como falei, acho que para mim é um destaque do Felipe Luiz, que ele vai conseguir ali dominar a marcação ali e deixar Saúl mais livre, assim fazendo que o Flamengo tenha mais poder ofensivo com a Arrascaeta, Isaú e Samuel Lima. E Pedro como pode, com referência ali. Então vamos ver como o Felipe Luiz vai comandar esse time que vai a campo daqui a pouco para fazer o Flamengo vencer e somar mais 3 pontos importantíssimos para manter o Flamengo na liderança. STJD concede efeito suspensivo para o Bruno Henrique do Flamengo. Clube consegue liberar o atacante para jogar enquanto não acontece novo julgamento no pleno. Atacante, no entanto, não enfrenta o Juventude nesse domingo. É isso aí. Acho que o advogado do Flamengo está fazendo, acho que é correto. Eu, a princípio, pensei que é a melhor para o Bruno Henrique cumprir a sentença e depois ver se consegue a absolvição, mas acho que os advogados do Flamengo estão certos. É a honra dele que está em xeque, é a dignidade dele, que não teve culpa, para mim também não teve nenhuma culpa. Acho que foi uma conversa com um ente familiar, uma conversa poupa, sem intenção. Quem estava intencionado é o irmão dele, não é ele. Ele falou por falar, e isso aí acho que sim, quem convive com família sabe que você acaba falando uma coisa ou outra
E se não tivesse as pets, esses jogos de aposta aí, dificilmente o Bruno Henrique seria culpado desse motivo. Depois começou esse negócio de jogos, que qualquer coisa que é falada, qualquer informação bobinha, é motivo para acontecer esse processo. Então, eu tô junto com o Bruno Henrique, acho que não teve culpa nenhuma. Filipe Luiz recusa a proposta do Fenerbahçe e por continuidade do projeto Flamengo. O clube turco ofereceu uma compensação financeira ao rubro-negro, que também não tem interesse em perder o treinador. É isso aí, acho que o processo Flamengo pro Filipe Luiz é a melhor coisa que ele tem. E tá todo mundo trabalhando para isso. O Porto, o BAP, os próprios jogadores estão tudo interligado com o Filipe Luiz. Isso aí mostra que o trabalho dele está sendo bom e eficiente para comandar o Flamengo por muitos anos. Eu tô nessa torcida que seja o Alex Ferro, o ex-treinador do Manchester United, que ficou por 20 anos no Manchester United, que ele consiga esse feito aqui no Brasil, ficar uns 20 anos como treinador do Flamengo, acumulando títulos, revelando grandes jogadores, como esse treinador, esse Alex, fez no Manchester United. Então, creio que Filipe Luiz pode ser, sim, esse grande treinador do Flamengo por gerações. Vamos para mais notícia. O Flamengo não tem a Rafaela, Jorginho, Bruno Henrique e mais 3 no Brasileirão. Vejo os relacionados do Flamengo. O clube também não terá o Léo Ortiz, Alexandre Pulgar na partida no Alfredo Jaconi. É impressionante, né? O Flamengo contratou bastante jogadores, mas o desfalque mostra aí que o elenco é pouco ainda. O Flamengo precisa bem precisa bem de jogadores mesmo, precisa de um elenco vasto. Só são ali sem esses jogadores que eu citei, vou até citar de novo aqui: Varela, Jorginho, Bruno Henrique, além de Léo Ortiz, Alexandre e Pucá. 6 jogadores, muitos jogadores que não pode ser relacionado, cada um com seu motivo. O Saul foi correndo, poderia ser outro desfalque para o Flamengo. Você vê que no fim você precisa ter um elenco grande, cada vez mais 3 jogadores, porque pode acontecer isso: 6 jogadores em nível altíssimo fora de uma partida importante contra a Juventude. Então, algo para louvar esse Flamengo sair com a vitória, mostrar que os times tá passando por cima de todos os desafios para chegar onde está como líder do brasileiro. Então mostra que o Flamengo é um time de superação, é um time que passa pelo sacrifício e está chegando por muita luta, muito trabalho e muito suor. Então eu finalizo hoje o análise Fala Comigo Eduardo. Amanhã eu volto com a nova, se Deus quiser.